Irmãos, a paz do Senhor. Bom dia, sem coronavírus, na manhã desse domingo. Vamos abrir as nossas revistas na lição de número 11 e orar a Deus primeiramente. Ó Pai querido, louvamos e exaltamos o Teu nome, te louvamos na beleza da Sua santidade, Senhor. Fala conosco nesta manhã. Nós estamos compartilhando, usando a nossa tecnologia, ó Pai, para fazer a Tua vontade, para realizar a Tua obra. Oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Lição número 11 é o título João, os sinais do Filho de Deus. Meus queridos, o texto sugerido pelo autor está em João capítulo 11, versículos de 40 a 45. E disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre tu me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor. Multidão que está, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, chamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Muito bem. Vamos meditar um pouco nesse texto, no contexto da lição, sobre ver sinais para crer. Na atualidade, nós temos visto muitas pregações de sinais. E as pessoas creem por causa dos sinais. O milagre é um sinal? Sim, é um sinal. É um acontecimento, é fato, existe. Não podemos negar. Está na palavra de Deus. Mas não necessariamente que este seja o sinal. Nós vamos entender os sinais do Filho de Deus, não sinais de milagre apenas, porque Israel, povo judeu, já tinha costume de presenciar milagres desde a era dos profetas. O profeta se deitou sobre um cadáver de um menino, aqueceu aquele cadáver e depois trouxe de volta à vida. Olha, Samuel, nascimento de Samuel, do profeta Samuel foi um milagre, foi um sinal de que Deus opera através da vida de alguém, uma pessoa abençoada, santa, imaculada, irrepreensível, pode realizar maravilhas, são sinais, mas o sinal do Filho de Deus é um sinal diferente. É isso que nós estamos estudando nessa lição. O Evangelho de João, ele mostra os sinais do Filho de Deus. Os sinais aqui não é apenas a realização de um ou de vários milagres. O sinal aqui é o dar o sinal aos seres humanos, aos judeus e a nós, de que ele, Jesus, é o Filho de Deus e é também Deus. A divindade de Jesus. Porque quando nós realizamos um milagre, nós o fazemos em nome de Jesus. Quando nós oramos em nome de Jesus. E ele fazia no seu próprio nome. É sinal de quê? De que ele, Jesus, é o Filho de Deus. Ele é Deus. Em João capítulo 21,
versículos de 24 a 25. Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda se o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. É aquele curso de teologia, né? Que os discípulos fizeram no decorrer daqueles 3 anos. Os mais interessados acabaram aprendendo um pouco mais. O texto áureo da revista diz assim: este foi ter com Jesus à noite e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Nicodemos. Nicodemos entendeu os sinais não da maneira que nós estamos entendendo agora. Ele entendia que os sinais eram por intermédio de alguém que seria um profeta. Talvez ele acreditasse que Jesus fosse um profeta, um homem de Deus, mas não o próprio Deus. O discípulo amado, que é João, ele utiliza no Evangelho o termo sinal e obra para evidenciar a real identidade de Jesus de Nazaré. Porque a real identidade de Jesus de Nazaré não era o homem filho do carpinteiro e o homem filho de Maria. A identidade de Jesus de Nazaré é a mesma identidade de Deus. É o Emanuel, é o Deus conosco. Primeiro milagre. Em Caná da Galileia, na festa das bodas. Estava ali Maria, fazei tudo que ele pediu, colocou a água nas talhas e depois mandou servir. Isso olha o sinal de que Jesus é Deus. Se fosse eu ou você que fosse transformar a água em vinho, o que nós faríamos? Senhor, transforma essa água em vinho, em nome de Jesus. A gente orava aquela oração da fé e a água poderia transformar em vinho, sim. Jesus só mandou encher as talhas e depois mandou servir. Ele não precisava orar e pedir em nome de ninguém, porque ele é Deus. Então, este é um sinal que ele é Deus, porque ele transformou a água em vinho, não precisou dele pedir a ninguém. Já tinham pedido para ele. Maria já tinha solicitado. Fazei tudo que ele mandar. Ele manda colocar a água nas talhas e essa água é transformada em vinho, porque ele é Deus, ele já sabia o que ele queria fazer. Então, ele ia pedir para quem? Para ele mesmo? Ó, Senhor Jesus, ele é o Senhor. Amém? Transformando. A transformação da água em vinho, o Senhor da criação. A cura daquele filho do oficial. Senhor, não sou digno que entreis na minha morada, mas dizei uma palavra e ele será salvo. Ele diz assim, vai. Não é isso? É o sinal, ó. Com esse sinal, João revela que o poder de Jesus não nos limita à distância. Não se limita à distância. Ele é o Deus de perto, ele é o Deus de longe. Depois os irmãos dão uma lidinha lá pode ser em Jó 2:11, a primeira parte do versículo, pode ser em Jeremias 23:23, no próprio Evangelho de João, capítulo 4. Ele, vai que o teu filho vive. Significa o seguinte, o sinal de que nós oramos a Deus em nome de Jesus. Nós entendemos esse sinal, amém? O exemplo que está aqui, daquele oficial, ele vai e pede, solicita, aquilo é uma oração pessoal. Ele não orou em espírito ou dirigiu a Jesus do céu porque ele estava presente.
como humanamente falando, né? Então, ele vai e dirige-se a Jesus, e Jesus imediatamente o atende e ele volta. Ele não levou uma farda do soldado para ser abençoada. Ele não pediu um copo d'água para levar e chegar lá, aquele homem tomar, como alguém manda colocar uma água sobre o rádio, sobre o aparelho de televisão. Nada disso. É a fé do invisível, é de longe, de onde ele está, porque ele é onisciente. Jesus estava ali, presente, olhando para o oficial, mas ele é Deus? Sim, ele é Deus. Ele foi e visitou o oficial. Naquela mesma hora, ele foi lá. Ninguém viu, mas viu a hora que o menino, quando aquele oficial chega em casa, ele pergunta, que hora que foi que esse menino sarou? Foi tantas horas aí, ó. Foi a hora que eu tive um encontro com Jesus. Naquele momento, Jesus, do mesmo lugar onde ele estava, isso não é coisa própria de um ser humano com identidade humana. É coisa própria de um ser aparentemente humano, mas com identidade de Deus. Amém, pastor Geraldo? Muito bem. Item 3. Sobrepujando as leis naturais. Pedro andou um pedacinho, mas afundou. Ele continuou andando normalmente sobre as ondas. Um ser humano de carne e osso não anda sobre as águas. Jesus andou sobre as águas. O sinal de que ele era Deus. Ele pode flutuar, ele pode passar a transfiguração no monte, que não foi citado aqui. Ocorreu diante dos apóstolos, diante dos discípulos. Ele transfigurou, ele mudou da figura A para a figura B, com um obstáculo no meio, e surgiu do outro lado. Ele poderia fazer isso. Depois da ressurreição, ele aparece onde eles estavam orando. Depois dele ressuscitado. Passou por onde? Ninguém abriu a porta. Jesus é um espírito, entre aspas. Não. Ele tem a aparência de homem e a identidade de Deus, ele pode fazer tudo isso. Amém? Então, as leis da natureza, né? Que as pessoas afundam na água. Tem gente que eu sou igual ao martelo sem cabo. Mas Jesus não, porque eu me identifico, eu sou homem. Jesus, aparentemente, homem. Tinha sido gerado no útero humano para ganhar essa forma humana. Mas após o seu nascimento, o crescimento, o desenvolvimento de Jesus foi uma coisa fantástica. Não parafraseando os gnósticos, mas então o caminhar sobre as águas. A cura de um cego de nascença. O restaurador da visão física. Este é o 6º milagre registrado por João 9, de 1 a 12. Os discípulos viram o cego e perguntaram o que seria o homem, se seriam seus pais ou responsáveis por aquela situação. Aí a resposta de Jesus, olha, nem ele, nem seus pais pecaram, mas assim, porque os judeus entendiam que a cegueira física seria uma maldição, porque alguém pecou. Existe uma doutrina de maldição hereditária que a gente deve analisar com cuidado. Às vezes, o que se fala como exemplo de maldição hereditária não se trata disso. Isso aí é um assunto que nós vamos ver depois à parte. Mas acreditavam que se alguém pecasse, poderia refletir num filho. Só que existe uma contradição nessa afirmativa, porque o profeta Ezequiel fala que a responsabilidade é pessoal. Lembra do texto? Se o pai pecar, pecado que é para a morte, morrerá o pai, mas se o filho não pecar... Amém? Né? O pastor Geraldo aí deve estar afiado em enciclopédia. Ele me chama de enciclopédia, mas pastor Geraldo eu sou um pequeno arquivo dentro da enciclopédia dele, né?
Amém? Exercendo o poder sobre a vida. Então, nós vimos ali a ressurreição de Lázaro e vimos que ele é o Senhor da vida. Ele pode restaurar. O Lázaro de Betânia, enfermo, Maria e Marta enviaram mensagem, notificaram a Jesus. Quando ele chegou, já estava morto há 4 dias, houve a ressurreição. Neste 7º sinal descrito por João, vemos Deus manifestando, aliás, sua glória e revelando aos presentes o poder que seu único Filho tem sobre a vida. 3 palavras destaca em João 20, de 30 a 31. Sinais de crer e vida. Os sinais descritos nesse texto fazem-nos crer no Filho de Deus e, em crendo nele, temos a vida. Conclusão. O que nós podemos concluir do estudo? A chave para entendermos os sinais do Filho de Deus no Evangelho de João está na afirmação de seu próprio autor, Jesus, pois operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Eu não faço a menor ideia de que sinais foram esses, mas deve ter acontecido coisas incríveis. Coisas incríveis. Eu ouvi uma vez alguém brincando que Jesus estava sentado entre os discípulos, eles olhavam para ele, quando olhavam ele estava do outro lado. Segundo o pastor Cláudio Duarte, Jesus fazia muita brincadeira, né? Porque ele entende o seguinte, Jesus, ele quer ouvir de nós. Você precisa de um milagre, Jesus sabe disso. Mas se você não pedir, você não orou, não pediu, pedir e receber. Esta é a lógica, né, da coisa. Perguntaram a uma pessoa, o que queres que eu te faça? Ele queria ouvir a manifestação do coração. Quando você fala, você libera o seu desejo. Coloca à disposição, torna-se palavra, transforma em palavra aquilo que está dentro do seu coração. Aí vai manifestar o desejo do seu coração, que foi falado, proferido. Então, Jesus atendeu o cego Bartimeu, lá na beira do caminho, arranjou uma gritalhada, ei, não perturba o homem, não. O que você quer que eu te faça? Que eu torne a ver. E a mulher que toca nas vestes de Jesus, a mulher do fluxo de sangue, ela vai com tanta fé que ele sentiu que saiu virtude, porque a virtude está nele, porque ele é Deus. Atividade para fixação, isso aqui nunca deve sair das nossas cabeças. De acordo com o que foi posto nessa lição, responda: qual foi o primeiro milagre realizado por Jesus? Perguntinha simples, né? Nós estamos estudando essa lição, missões, interessantes para a nossa edificação. Glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe neste domingo, que o Senhor nos abençoe hoje, sempre, eternamente. A Ele a honra, a glória e o poder para os séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Um beijo. Brevemente, o corona vai virar história e nós vamos seguir em frente. Até breve, irmãos. Pessoalmente, nós vamos abraçar.